Cláudio, nesta sexta-feira, claro, a gente continua tendo repercussões sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que concedeu ali amplos poderes ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes, para determinar o que deve ou não ser retirado das redes sociais, da internet, enfim, em relação a eventuais postagens inverídicas, mentirosas, enfim, como a gente pode taxar de diversas formas. E é claro que a repercussão no mundo jurídico, principalmente, tem sido bem grande, né? Hoje, mais cedo aqui na Rádio Bandeirantes, Marco Aurélio Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, criticou a resolução que permitiu ao TSE tirar do ar notícias consideradas falsas pela própria corte. Nessa entrevista mais cedo a vocês no Gente, no Jornal da Bandeirantes Gente, o ex-presidente do próprio TSE alertou que é praticamente impossível a parte condenada a derrubar uma decisão como esta. Para Marco Aurélio Mello, em vez da desejável cautela, Alexandre de Moraes vem tendo uma atuação trepidante na presidência do TSE. Vamos ouvir aqui um trechinho do Marco Aurélio. No Tribunal Superior Eleitoral, o presidente, nós sabemos por experiência, ele dá o tom. A palavra do presidente é muito importante. O tribunal é composto de 3 integrantes do Supremo, 2 do STJ e 2 advogados. Então, quando o presidente marcha num sentido, a tendência dos pares é acompanhá-lo. E aí nós temos que, ou pelo menos é o que se percebe, né, uma atuação muito trepidante do presidente atualmente. Isso não é bom em termos de respeitabilidade do próprio Poder Judiciário. Não se tem praticamente a quem recorrer. E no âmbito do eleitoral, nós sabemos que o tempo é um fator importantíssimo. Agora mesmo nós estamos às vésperas aí do segundo turno. E a tramitação em si regular do processo não enseja até mesmo um crivo oportuno do Supremo. Daí, evidentemente, ter que haver uma cautela maior. Quanto menor a possibilidade de reverter o quadro decisório, maior deve ser a responsabilidade do órgão julgador. Uma decisão do Alexandre de Moraes, Cláudio, que repercutiu inclusive internacionalmente, com artigos publicados hoje no New York Times e também no Der Spiegel da Alemanha. Exatamente. As pessoas, inclusive no exterior, né? Aqui não. Aqui é como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? É solapar a Constituição, estapear a Constituição, cancelar a liberdade de expressão, suspender o direito à informação, tudo isso em nome do que, enfim, o Alexandre de Moraes ou os ministros do TSE venham a considerar notícia falsa ou desinformação. O que é desinformação? Né? Porque, na verdade, o que tem que estar caracterizado a atuação do TSE é a censura, a mais deslavada censura, a mais autêntica censura, como em qualquer processo autoritário. Né? Essa escalada do autoritarismo no Tribunal Superior Eleitoral vem causando repulsa dos brasileiros, aqueles, pelo menos, que têm coragem de se manifestar sobre isso, né? A gente vê uma situação em que está todo mundo tão muito mais interessado na questão eleitoral do que em questões de princípio, que as pessoas nem parecem interessadas nesse assunto, ou ficam minimizando isso, né? Ficam ali escondendo, não tocam no assunto, etc. E, mais uma vez, o New York Times, que não tem nenhuma relação de simpatia com o Bolsonaro, nem com o governo do Brasil, muito pelo contrário, né, o hostiliza sempre, pela segunda vez, vem chamando a atenção sobre esse surto de autoritarismo aqui no judiciário brasileiro. Já fez matéria sobre a qual falamos aqui, né, algumas semanas atrás, sobre os métodos autoritários adotados pela justiça brasileira, e agora essa questão aí da censura, né? Uma pessoa só decide o que é verdade e o que não é verdade, né? E ontem, na sua manifestação, o ministro Alexandre de Moraes disse que ele dispõe de uma assessoria da desinformação, né? Que lembra muito o Ministério da Verdade, de George Orwell, em 1984, né? Que fala de um mundo de autoritarismo globalizado, em que o Ministério da Verdade decide o que é verdade e o que não é verdade. Ou seja, usa a expressão verdade para classificar qualquer outra que não seja do seu interesse, do interesse autoritário, como uma não-verdade, né? Também o livro
aquela ficção aterrorizante, né? Nesse livro foi criado o crime-ideia, né? Crime-ideia, uma palavra só, né? Um neologismo para definir exatamente isso que a gente está vendo hoje. O fato é que o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes e toda a sua turma, não conseguem conter nas redes sociais o que eles consideram fake news. Não conseguem, foi um fracasso total, né? Apesar de terem ameaçado as redes sociais, apesar de terem tornado as redes sociais parceiras, né? Parceiras mesmo, tanto assim que eu já trouxe aqui os números, né? Foram cerca de mais de 180 milhões de reais que saíram dos cofres públicos, do fundão eleitoral, para pagar impulsionamento de mensagens nas redes sociais. E adivinha, tudo isso sob os auspícios da Justiça Eleitoral, né? A Justiça Eleitoral que chegou a ameaçar de cassação o presidente Jair Bolsonaro, acusando a sua campanha de 2018 de haver promovido o impulsionamento, exatamente o mesmo impulsionamento, né, que agora é autorizado e é uma espécie de prêmio para o comportamento, digamos assim, colaborativo das redes sociais, que acabaram sendo remuneradas para isso, né? sendo liberadas para faturar o tal do impulsionamento. Mas, a rigor, nem assim eles conseguiram conter o que eles consideram, o que eles chamam de fake news. E aí a Justiça Eleitoral, então, extrapolou os limites e passou a censurar, inclusive, fatos concretos, verídicos, né? Como, por exemplo, a entrevista do ministro Marco Aurélio, entrevista recente, em que ele esclarece, na condição de ministro que foi do Supremo Tribunal Federal por cerca de 3 décadas, tendo sido, inclusive, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele esclarece que o ex-presidente Lula, ao contrário do que divulga, e ele e seus aliados, ele nunca foi absolvido nem inocentado de coisa nenhuma. O que o Supremo decidiu, esclareceu o Marco Aurélio, o que o Supremo decidiu contra o voto dele, diga-se de passagem, foi colocar os processos em que o Lula é acusado de corrupção, de roubalheira, de lavagem de dinheiro, tráfico de influência e tantas outras coisas. Tudo isso foi colocado na estaca zero, voltou à estaca zero, isso para começar tudo de novo, né? Claro, incluindo apenas aqueles casos que a manobra não conseguiu ou não terá conseguido prescrever. Tudo o mais ele vai responder pelas acusações que pesam contra ele, né? Até porque todo mundo conhece as circunstâncias da corrupção naquele período. Pois bem, essa entrevista do ministro Marco Aurélio foi censurada. Tiveram a ousadia de censurar uma entrevista. O que é fake? A entrevista? Não, a entrevista não é ninguém imitando o ministro Marco Aurélio, é ele próprio dando a entrevista, né? E falando sobre fatos. Eu não quero nem dar a ousadia para esses pelancos de ditadores para discutir aqui o conteúdo, o teor da entrevista do ministro. Mas, assim, classificar isso como o quê? Como desinformação? Foi censurado porque era fake news? Não. Foi censurado porque, afinal de contas, desmoraliza, né? Restabelece a verdade de um fato que não interessa aos aliados de um dos candidatos que se coloque. E aí a Justiça Eleitoral, a serviço disso, a serviço de um projeto político, está simplesmente promovendo uma censura que é odiosa, porque, afinal de contas, liberdade de expressão e direito à informação são valores inegociáveis, né, numa democracia. Mas o que a gente está assistindo é a relativização desses valores. Ainda bem que algumas poucas entidades se manifestaram corajosamente contra isso, incluindo a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, por ocasião da recente censura imposta à TV e Rádio Jovem Pan, e também a outras manifestações, outras matérias jornalísticas. Estamos falando de conteúdo, né? Falando de conteúdo. E sempre eu gosto de lembrar da frase da ministra Carmen Lúcia, né, quando ela foi presidente do Supremo Tribunal Federal, um dia desse, não faz muito tempo, quando ela disse que a censura já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Só que não, né? Ela agora, de volta à condição de ministra do TSE,
está ali avalizando tudo o que se decide, né? Tudo que se decide. Ali um julgamento ou outro, ela sempre lembra, olha, não podemos permitir que a censura volte e tal, mas vota a favor, né? Essa que é a questão. Bom, o fato é que o ministro Marco Aurélio hoje, durante essa entrevista, ele novamente deu uma verdadeira aula de sabedoria, né? Muito em razão da experiência e muito em razão do saber jurídico dele, né? Da condição de ministro sempre protagonista com que ele exerceu as suas funções no Supremo Tribunal Federal. É uma vergonha o que o Brasil passa hoje, né? E o pior é que isso tem sido noticiado, né, sem o menor senso crítico, confundindo isso como combate à fake news, combate à desinformação. Não é, são coisas distintas. Uma coisa é a fake news, uma coisa é a desinformação, outra coisa é a censura. A censura a jornalistas, a censura a autoridades, né? A censura prévia, como foi essa imposta a um documentário que nem sequer foi lançado, nem sequer foi visto, foi censurado sem ser visto. Uma censura prévia absolutamente espantosa, né? Tudo isso para proteger um dos candidatos em disputa. É muito ruim isso para o país. Mas, enfim, vamos aguardar para ver se as entidades, aquelas que estão fingindo que não verem isso, né, tipo a OAB Nacional, a Associação Brasileira de Imprensa e outras entidades, né, que têm uma história de combate ao autoritarismo e também de defesa das liberdades. Todo mundo caladinho, todo mundo fazendo de conta que não vê, né, uma atitude vergonhosa, acovardada ou uma atitude conivente, porque, afinal de contas, valores assim, no momento eleitoral, para essa gente, é uma coisa de somenos importância. É importante mesmo ganhar a eleição.